falei, se tiver que morrer de fome, morre de fome junto. Mas longe dos meus filhos eu não vou ficar. Perdi uma oportunidade. A gente sempre fala que é o comum, o que mais acontece é um homem abandonar uma família. Os filhos, digamos assim, acho que as pessoas que estão nos assistindo já se encontram. Sempre tem alguém a mãe solteira que cria um filho sozinho. Mas eu sou a história totalmente oposto disso. E como a gente já falou um pouco disso lá atrás, eu acho que seria interessante a gente falar um pouco, até para as pessoas conhecerem exatamente quem é o Anderson, né? Com essa bagagem, com essa força toda, né? Para até tentar conseguindo entender hoje o que o Anderson está passando, pelo que você já passou lá atrás. E a gente sempre fala, cara, com muito orgulho, que você é um cara diferenciado, porque você encarou todas essas dificuldades que você passou lá no seu passado não tão longo, um passado até recente. Sua filha mais nova tá com quantos anos agora, antes? Vai fazer 6. Fazer 6 anos, você deve ter 5 anos, né? Mais ou menos, 5 anos e pouco. Eu nunca me afastei deles, né? Sim. Só que fiquei de vez com eles quando ela tinha por volta de 5 ou 6 meses. Conta um pouquinho pra gente o que aconteceu nesse período. Então, a minha companheira, ela decidiu que queria viver a vida dela, da forma dela. E às vezes quando eu ia falar alguma coisa, passei um tempo com vergonha de falar para algumas pessoas que eu tinha sido abandonado com as 3 crianças. Sim. Primeiro porque as pessoas às vezes achavam que queria valorizar. Outras pessoas falavam assim, porque se te largou, coisa boa tu não era. Sim. Porque mas infelizmente... com 3 crianças, né? Infelizmente, só pelo fato de Sim. eu ser homem, a culpa cair em cima do homem, não isentando os homens que têm erros, aqueles que Sim. não têm. Mas hoje em dia eu acredito que, independente do sexo que você tenha, é uma escolha. E outras pessoas não, que se sensibilizavam com isso, falavam, cara, não, poderia até ter te largado, mas as crianças não tem nada a ver com isso. Sim. Né? Passei um tempo, né? Algumas pessoas, até como eu te falei, tinha uma menina que falou, poxa, eu queria tanto ter visto lá o seu podcast, não vi e tal. Então, por esse fato também eu vou falar disso. E fiquei um tempo com eles, né? Fiquei um tempo morando assim, nem meu pai sabe, nem ninguém sabe, num tempo na rua, ninguém sabia que eu ficava... Eu nunca gostei, porque quando eu era bem novinho, meu pai falou assim que o homem tinha que comer o angu dele. E se meu pai estiver assistindo a ele, pode confirmar. Eu nunca fui de ligar pro meu pai para pedir leite, fralda, nada, porque a responsabilidade era minha. Trabalhava em troca de caixa de leite, capinava quintal, nunca tive vergonha disso. Tanto que às vezes eu levo meus filhos comigo para academia, e o pessoal que frequenta lá já viu. Boto eles para trabalhar junto comigo, sai todo sujo, vamos lá, eu quero que as pessoas vejam eles assim mesmo, porque é o que eu tenho para ensinar para eles. E na realidade você perdeu até a sua casa, né? Sim, quando também. Isso aconteceu. Eu fiquei... O dono da casa pediu, porque a gente trabalhava com buffet e eventos, e ainda tinha algumas festas para cumprir, eu peguei dinheiro emprestado para fazer, e ao fim o dono da casa pediu a casa. Sim. Eu sei que eu poderia ter, na época lá, brigar, não, porque fato de ter crianças e tal, só que eu sabia que seria errado. Então, na época eu não estava mais morando com a minha irmã, que me deu apoio uma vez, a minha irmã Vânia. Fiquei morando um tempo na casa dela, depois saí, fui pra lá, e a gente tinha discordado com algumas coisas, eu falei, você deixa pelo menos eu deixar minhas coisas aqui com as crianças, ia levando de bolsa em bolsa lá, e pedi apoio à madrinha das crianças. Sim. Fui para Irajá, né? Ela tinha lá um salão de balé e tal, sendo que por volta das 6 da manhã eu já tinha que estar fora de lá, porque você dormia na escola, né? Isso, 6h30 ela tinha as aulas de balé lá, tá? Até fazer um merchan aqui no Espaço Avançar lá em Irajá, gente, matricula seus filhos lá também. Então assim, eu saía, né? Pegava a garota, botava num canguru. Ela tinha 5, 6 meses, né? Por aí. Botava num canguru e dava a mão aos dois e batia de porta em porta, oferecendo serviço de obra, serviço de pintura. Chegou uma época até que eu cheguei a mentir para ela, que eu falei que eu tinha conseguido um trabalho, então eu ficava na rua até por volta de 5, 6 horas, né, para dizer que eu tinha um trabalho. Só que eu sabia que chegaria um momento que eu ia ter que apresentar o dinheiro. Só Sim. que eu não tinha mais coragem, assim, como homem, estar dentro da casa dos outros e, né, de favor e não ter nada para contribuir. E cheguei à época da aula lá de luta lá, só que tinha muito poucos alunos.
e não deu mais. Aí voltei a trabalhar com obras direto e voltei, né? Consegui alugar uma kitnet, só que só conseguia o dinheiro ou da kitnet ou da luz, nunca conseguia os dois. E ficava assim. Depois comecei a fazer um curso, né, de necropsia, fui trabalhar com um amigo meu e eu pegava por cerca de 300 a 400 reais por mês. E aí parte desse dinheiro eu pagava a dívida, né, porque eu peguei dinheiro emprestado para poder fazer as últimas festas lá. Fiquei 1 ano e meio pagando. Sim. E o dinheiro que sobrava eu pagava o curso, sobrava muito pouco. Pelo fato de sobrar pouco, eu tirei a fralda deles antes do tempo. Então, assim, meus filhos, quando iam completar 2 anos, já não usavam mais fralda. Tem um pessoal que pode confirmar isso aí. Minha filha, desde os 3 anos de idade, que vai no banheiro sozinho, se limpa sozinho, todos eles sozinhos, escovam dente sozinho, eu não tenho, certo? Nem roupa deles, calcinha, cueca, eu nunca fui de lavar. Pega aqui na sua mão, com seu sabãozinho e dá seu jeito aí. Se ficar sujo, ficou, você lava de novo, se não ficar sujo. Então, assim, eu aprendi que eu não tenho que fazer por eles aquilo que eles têm capacidade de fazer. E eu sei que no futuro isso vai ter um retorno positivo para minha vida. E depois voltei a dar aula, né? Fui para esse local, eu tô lá, até com a Rose me deu uma oportunidade. Comecei a trabalhar lá junto com ela e foi onde eu comecei a caminhar de novo. Sim. E sempre com o mesmo objetivo ali, ajudando pessoas, me ajudando e só sonhando com a oportunidade que eu teria um dia. E na realidade você é pai solo até hoje, né, Anderson? Sim. Nunca se afastou das crianças, né? Não. Já falei que se tiver que morrer de fome, morre de fome junto. Mas longe dos meus filhos eu não vou ficar. Perdi uma oportunidade de trabalhar fora, porque na época a gente tinha uma empresa, eu não vou fazer propaganda dela porque não me contratou. Então, tinha uma empresa que contratava professores de luta do Brasil para ficar lá. Só que no mínimo eu teria que ficar 1 ano longe deles. E eles eram muito pequenininhos e eu não quis ficar longe. Só que era um excelente salário e eu tive que abrir mão. Gostou desse corte? Então se inscreve no canal, curte, compartilha, ativa o sininho para não perder mais nada. Vem com a gente se vê em breve.